No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma estratégia avançada para Scalper. Essa estratégia é ideal para criptomoedas, principalmente para o Bitcoin. Esse tipo de estratégia não é recomendado para iniciantes, pois você precisa ter um bom nível de leitura de gráfico para poder operá-la. Estou deixando no primeiro link da descrição um vídeo tutorial para leitura de candles. Mas sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Essa estratégia de Scalper é baseada no tempo gráfico de 5 minutos. Essa é uma estratégia avançada para trade, e para isso nós não usaremos o gráfico de candle normal, mas sim o gráfico de Hank. Percebam que o gráfico de Hank ele suaviza os ruídos do mercado, mostrando de forma mais clara as tendências e pullbacks. Para essa estratégia de Scalper, nós usaremos um cruzamento de média e um indicador de momento. Para o cruzamento de médias, colocaremos em nosso gráfico. A primeira média que usaremos será a EMA 200. Para a segunda média, usaremos a EMA 50. Usaremos o cruzamento de médias para nos basearmos em qual tipo de operação entraremos, em long ou short. Se a média 50 estiver acima da média 200, nós só entraremos em posições de long. Se a média 200 estiver acima da média 50, só entraremos em posições de short. De forma visual, a média que estiver em cima será nossa posição. Por isso que eu deixo a cor vermelha para 200, indicando que trabalharemos com short, e a cor verde para a média de 50, indicando que só trabalharemos com posições de long. Agora usaremos o indicador de momento para identificar os pullbacks na tendência primária. Para isso você pode usar dois tipos de indicadores, o MACD ou o RSI. Hoje estarei usando o indicador RSI. Nós vamos fazer algumas configurações no RSI. Primeiro você colocará no limite superior o valor de 55 e no limite inferior o valor de 45. Vamos aplicar a nossa estratégia. Percebam que a EMA 50 está acima da EMA 200. Nessa configuração só trabalharemos com long. Para as nossas entradas, nós pegaremos os pullbacks da tendência primária. Perceba que a tendência primária é de alta, mas temos alguns pullbacks no caminho, e são exatamente esses pullbacks que nós queremos entrar. Identificada a tendência primária, você esperará o pullback, como nesse caso, EMA 50 acima da EMA 200 e pullback. Agora reparem o RSI. Vejam que no final do pullback, o RSI alcança o índice de 45, tornando assim a sua mínima naquele momento. Na próxima barra, o RSI já nos indica o nível de 50 e nós temos uma barra verde se formando neste momento. Mas esse ainda não será o nosso ponto de entrada. Reparem que essa vela possui uma grande sombra superior, indicando uma pressão compradora que foi rejeitada pelos vendedores. Por isso, nós ainda aguardaremos a nossa entrada. A próxima barra ainda não será nossa barra de entrada, pois reparem que ela também não possui um grande corpo e possui extensas sombras tanto na parte superior quanto inferior, mostrando uma certa indecisão do mercado. Agora vejam essa barra. Um extenso corpo, sem nenhuma sombra no limite inferior e uma sombra relativamente pequena para o tamanho do corpo na parte superior. Lembre, nós estamos em um gráfico de 5 minutos. A volatilidade nesse tempo gráfico é muito alta. Por isso que um corpo perfeito sem nenhuma sombra superior é extremamente raro de acontecer. Essa é uma barra de muita força compradora nesse tempo gráfico. Percebam que o RSI nessa barra já atingiu o índice de 60, bem acima da nossa banda de entrada. E aqui nós abriremos uma posição de long. Coloque seu alvo para 0,5 e seu stop loss para 0,40. Percebam que o trade atinge o seu alvo. Vamos para mais exemplos. A primeira barra verde após o pullback é uma barra que nos mostra uma força compradora muito grande, pois ela não possui nenhuma sombra inferior e uma sombra superior relativa ao corpo, indicando uma forte tendência de alta. O nosso indicador de RSI já está rompendo a linha de 55, o que nos mostra mais um indicador de tendência de alta. Essa seria a nossa barra de entrada. Percebam que o trade foi bem sucedido. Agora vamos analisar algumas posições de short. Vejam que estamos em um setup de short, onde a EMA 200 está acima da EMA 50. Nós não mexeremos em nenhum indicador, apenas analisaremos de forma diferente a tendência de mercado. Vamos lá. Como nós estamos em uma tendência de baixa, os nossos pullbacks serão pullbacks positivos ou barras verdes.
Reparem o RSI ao final desse pullback. Veja que ele está beirando o índice 80 do RSI, nos indicando que o valor está saturado para a tendência do mercado. Vejam essas duas próximas barras após o pullback. A primeira barra, nós podemos interpretá-la como uma indecisão do mercado, pois o seu corpo é pequeno relativo à sua sombra, e ela ainda possui uma pequena sombra superior. Mas já a próxima barra, ela não possui nenhuma sombra superior, indicando falta de pressão compradora. O seu corpo já é um pouco maior relativo à sua sombra, o preço ainda está abaixo da EMA 200 e o RSI está em índice de saturação. Nesse caso, poderíamos abrir uma posição de short. Colocamos o nosso stop em 0,40 e nosso alvo em 0,50. Reparem que esse trade precisou de um pouco mais de espaço para ser realizado, mas ainda assim se tornou um trade lucrativo. Vamos para mais exemplos de short. Reparem essa barra do pullback, é uma barra típica de livro, pois vejam que apesar de ser uma barra verde, reparem o tamanho da sombra superior. Em uma tendência de baixa, isso não significa algo positivo, pois os compradores tentaram empurrar o preço acima da EMA 200, mas os vendedores derrubaram rapidamente. Vejam que o RSI faz um pico na nossa banda no índice de 55, indicando uma retração. A próxima barra vermelha ainda não é uma barra de entrada, pois reparem no tamanho das sombras em relação ao seu corpo. A segunda barra já poderia ser considerada uma barra de entrada, mas, para alguns traders como eu, esperaria mais um pouco. Vejam que a terceira barra do movimento de pullback já é uma barra muito mais consolidada do movimento. Apesar de ter uma pequena sombra superior, ela é praticamente irrelevante comparada ao tamanho do corpo. E a sombra inferior é apenas um ruído do mercado. Lembre, estamos no tempo gráfico de 5 minutos. Uma barra perfeita sem sombras é praticamente impossível. E é nessa barra que nós entraremos em nosso short. Para nosso stop colocaremos o índice 0,40 e para nosso alvo colocaremos 0,50. Vejam que novamente o trade é bem sucedido. Para provar a eficiência dessa técnica, eu vou fazer um backtest de 100 trades no gráfico de 5 minutos do Bitcoin. E ao final desse backtest eu mostrarei alguns resultados. Vamos lá! Após o backtest concluído, eu coloquei no site winrate.io os resultados da nossa operação, para simular os nossos cenários de lucro. A nossa taxa de vitórias nessa estratégia foi de 65%. Vejam que, se nós começássemos a nossa banca com $1.000 a uma taxa de win rate de 65%, com o nosso alvo em 0,5 e nosso stop em 0,4, em 100 trades com uma alavancagem de 20 vezes, nós teríamos um resultado de $4.544 de lucro líquido. Mas eu quero salientar uma coisa importante. Vejam o total de taxas que pagamos nesse trade, $2.948. Para esse cálculo de taxa, eu utilizei o valor de 0,04% por operação. Esses valores eu tirei do site da Binance, onde um usuário regular operando futuros na moeda USDT, sem qualquer tipo de desconto, tem o seguinte nível de tabela. Para operações de maker, a porcentagem de 0,02%. Para taxas de taker, 0,04%. Explicando um pouco a diferença entre taxas de maker e taker, basicamente, a ordem taker é uma ordem a preço de mercado. Por ser de execução imediata, ela é um pouco mais cara. A ordem maker é uma ordem limite, que vai para o livro razão. Dessa forma, ela constitui a base de preço do ativo, podendo ou não ser executado. Por isso, é uma ordem um pouco mais barata. Reparem que, apenas trocando a taxa taker pela taxa maker, nós tivemos um lucro líquido com a mesma estratégia de $9.161 e pagamos apenas $2.591 em taxas. Para um trader profissional, até as taxas envolvidas na operação são de extrema importância, pois nós trabalhamos com uma equação matemática positiva e todos esses valores devem entrar no cálculo. No vídeo de hoje eu te mostrei uma estratégia avançada de scalper, lembrando que ela não é recomendada para iniciantes ou para aqueles que não possuem muita experiência em leitura de gráficos.
Te mostrei o backtest de 100 trades dessa estratégia e ainda expliquei a diferença entre taxas de mercado e taxas de limite, taker e maker. E tudo que eu te peço em troca é seu like e sua inscrição. Deixe nos comentários quais os próximos vídeos que você quer que eu faça. Isso é tudo, pessoal. Até o próximo vídeo.